Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais arruinaram meu presente de Natal porque veio da minha irmã, que foi expulsa de casa por se recusar a dar seu bebê para adoção. Olá! Oi Reddit, sou uma garota de 16 anos escrevendo isso porque me sinto muito magoada e furiosa agora mesmo, e não sei se estou exagerando. Meus pais, ambos na casa dos 50, sempre foram rígidos e controladores, mas neste Natal cruzaram uma linha que não posso perdoar. Preciso saber se estou sendo emocional demais ou se minha raiva está justificada. Primeiro, um pouco de contexto. Tenho uma irmã mais velha, Amélia, de 23 anos, que não faz parte da vida dos meus pais há cerca de 3 anos. Amélia cortou contato com eles depois que a deserdaram por engravidar de seu namorado, Ryan. Meus pais odiavam Ryan porque ele não era religioso e não atendia aos padrões impossivelmente altos deles. Quando Amélia contou que estava grávida, deram um ultimato: deixar Ryan e dar o bebê para adoção ou seria completamente cortada. Amélia escolheu sua felicidade e seu filho, então foi expulsa de casa, perdeu todo o apoio financeiro e basicamente foi apagada da vida deles. Meus pais nem mencionam o nome dela, agora a chamam de aquela garota, ou sua irmã, com um tom frio e de desprezo. Agem como se ela não existisse. Mas eu sempre mantive contato com ela em segredo. Amo Amélia. Ela sempre esteve lá para mim de maneiras que meus pais nunca estiveram e entende o quanto é difícil crescer em uma casa onde tudo que você faz é controlado. Nós trocamos mensagens e nos ligamos quando podemos, e eu sempre espero ansiosa por notícias dela, porque ela é a única pessoa com quem posso ser eu mesma. Neste Natal, Amélia me enviou um presente, um PlayStation 5 pintado à mão. Eu amo videogames e ela sabe disso, então passou semanas personalizando este PS5 só para mim. Estava pintado com minhas cores favoritas, roxo e prata, com detalhes incríveis dos meus personagens favoritos de jogos. Era tão lindo e único que eu mal podia acreditar que era meu. Assim que abri, soube que precisava escondê-lo dos meus pais. Eles imediatamente adivinhariam que era de Amélia e sabia como reagiriam. Então, guardei a caixa no meu armário e só atirava para jogar quando eles não estavam em casa. Durante alguns dias, tudo estava bem, e eu estava tão feliz por ter algo da Amélia que parecia que uma parte dela estava aqui comigo. Mas, é claro, minha sorte não durou muito. Há algumas noites, minha mãe entrou no meu quarto enquanto eu jogava, já que chegaram mais cedo do que o esperado, e eu não percebi até ser tarde demais. Ela viu o PlayStation e imediatamente começou a fazer perguntas sobre de onde tinha vindo. Disse que parecia muito sofisticado para ser um presente de uma amiga da escola. Entrei em pânico. Tentei mentir, dizendo que uma amiga tinha me dado como presente adiantado, mas ela não acreditou. Chamou meu pai ao quarto e quando ele viu o PlayStation, deu aquele olhar frio e irritado e disse: "É da sua irmã." Não respondi, não conseguia. Simplesmente congelei, e isso foi suficiente para que ele descobrisse. Ele apenas pegou o PlayStation e saiu do quarto com ele. Eu o segui, implorando para que parasse, mas ele não disse uma palavra. Foi direto para a garagem, pegou um martelo e destruiu o PlayStation em pedaços, bem na minha frente. Eu estava gritando e chorando, implorando para que ele parasse, mas ele simplesmente continuou. Quando terminou, jogou os pedaços no lixo e foi embora como se nada tivesse acontecido. Minha mãe estava lá o tempo todo e quando acabou, virou-se para mim e disse: "Isso é para o seu próprio bem. Não vamos deixar que ela te envenene como se envenenou." Fiquei completamente devastada. Nem conseguia falar, só corri de volta para o meu quarto e chorei por horas. Na manhã seguinte, minha mãe tentou agir como se tudo estivesse bem. Entrou no meu quarto e disse: "Vamos comprar um novo com mais jogos. Você não precisa de algo tão contaminado." Eu disse que não queria um novo PlayStation, mas ela simplesmente me ignorou e disse que eu mudaria de ideia assim que visse todos os novos jogos que eles comprariam. Meu pai não me disse uma palavra desde que aconteceu. Ele é assim, distante e frio. Não se importa com o quanto isso me magoou e provavelmente acha que fez a coisa certa ao me disciplinar. Ainda não contei a Amélia o que aconteceu porque não sei como fazer isso. Ela trabalhou tanto naquele PlayStation, e sei que vai partir o coração dela saber que não está mais aqui. Também tenho medo de que ao contar a ela, fique ainda mais brava com meus pais, e não quero arrastá-la de volta para essa toxicidade quando ela finalmente está feliz e livre deles. Mas ao mesmo tempo, sinto que devo ser honesta. Agora mesmo, sinto-me completamente presa. Meus pais não se importam com o que sinto, e não posso falar com eles sobre o quanto isso me machucou, porque só vão distorcer tudo em alguma lição sobre obediência ou respeito à família. Estou contando os dias até poder sair desta casa para sempre, mas até lá, estou presa aqui, pisando em ovos e fingindo que estou bem quando na verdade não estou. Então Reddit, eu sou a errada por estar tão brava? Deveria simplesmente aceitar o PlayStation de substituição e seguir em frente, ou tenho razão ao sentir que isso é algo que não posso perdoar?
Como sequer começo a processar isso? Atualização 1. Olá! Antes de começar, gostaria de agradecer as pessoas que comentaram e me apoiaram na minha publicação original. Não esperava que minha postagem se tornasse tão popular, e me senti sobrecarregada pela quantidade de comentários e mensagens que recebi. Infelizmente, são muitos para responder individualmente. Então estou escrevendo esta atualização para responder as perguntas mais comuns e dar mais contexto sobre a dinâmica da minha família e a situação. Quando meu pai usou o martelo contra o PlayStation, ele se certificou de que não havia forma de salvá-lo. Ele o destruiu completamente. Eu podia ouvir os estalos e os sons de peças se quebrando enquanto ele batia repetidamente, e quando terminou, tudo estava em pedaços. As partes pintadas estavam completamente arruinadas. Mesmo que eu tivesse habilidades para consertar um PlayStation, o que não tenho, não haveria como restaurar o design. Foi perdido para sempre. Honestamente, não sei como responder a pergunta sobre por que meus pais são tão cruéis, porque é algo que me pergunto a vida inteira. Meus pais sempre foram extremamente religiosos e controladores, mas suas crenças vão além de serem rigorosos. São cruéis. Quando deserdaram Amélia, ela estava grávida do filho de Ryan. Eles a expulsaram de casa, cortaram todo o apoio financeiro e disseram que ela não era bem-vinda em suas vidas a menos que abandonasse Ryan e o bebê. Amélia escolheu a si mesma e sua felicidade, mas o que aconteceu depois foi devastador. Alguns meses depois, ela teve um aborto espontâneo, perdeu o bebê, e meus pais não se importaram. Lembro-me de ter perguntado à minha mãe sobre isso, achando que ela, pelo menos, sentiria alguma simpatia, mas tudo o que disse foi, ela pediu por isso. Meu pai não disse nada, como costuma fazer com qualquer coisa emocional. Meus pais agiram como se fosse algum tipo de castigo divino e não derramaram uma lágrima, nem demonstraram empatia alguma por Amélia. Eu tinha apenas 13 anos na época, mas esse momento ficou comigo desde então. Esse tipo de comportamento não é novidade para eles. Usam a religião para justificar tudo o que fazem, não importa o quão prejudicial seja. Exigem obediência total e não permitem nenhum tipo de desacordo. É sufocante viver com eles, e passei a maior parte da minha vida pisando em ovos para evitar a ira deles. Acho que uma grande parte do motivo pelo qual meus pais ainda estão tão irritados com Amélia é pelo sucesso que ela está tendo. Agora ela mora a poucos quilômetros da nossa casa, o que acredito torna as coisas piores para eles, porque não podem evitar vê-la ou ouvir falar dela. Ela e Ryan estão genuinamente felizes juntos. Tem uma casa linda, e Amélia construiu uma carreira incrível para si mesma. Ela administra seu próprio pequeno negócio, que está indo muito bem. Está prosperando financeiramente e emocionalmente, o que é o oposto do que meus pais esperavam. Acho que eles acreditavam que ela fracassaria sem a ajuda deles, mas em vez disso, ela está triunfando. É como se tudo o que desejavam que acontecesse com ela para puni-la tivesse saído ao contrário, e eles não conseguem lidar com isso. Já os ouvi falando sobre ela antes, e sempre soam amargurados e irritados, como se o sucesso dela fosse algum tipo de insulto para eles. Acho que no fundo, eles queriam que ela ficasse na rua, apenas para poderem provar que sempre estiveram certos, o que é ainda mais horrível. Sei que preciso contar a Amélia o que aconteceu, mas venho adiando porque tenho medo de magoá-la. Ela trabalhou tanto naquele presente, e sei que isso vai partir o coração dela ao saber que não está mais aqui. Também me preocupa que ao contar a ela fique ainda mais irritada com meus pais, e não quero arrastá-la de volta para essa toxicidade quando finalmente está livre deles. Ao mesmo tempo, sei que não posso esconder isso para sempre. Ela merece saber a verdade, e não quero que pense que não aprecio o que fez por mim se eu não disser nada sobre o presente. Decidi que vou ligar para ela em breve e explicar tudo. Só preciso reunir coragem primeiro. Muitas pessoas sugeriram que eu deveria pedir a Amélia se posso morar com ela, e embora isso pareça incrível em teoria, não sei como fazer isso. Amélia e Ryan são pessoas maravilhosas, e sei que eles quereriam me ajudar se soubessem o quão ruim está em casa, mas não quero ser um peso. Amélia trabalhou muito para construir uma vida para si mesma, e não quero interromper isso. Não quero estar no meio do relacionamento deles e ser um fardo para ela. Ela já passou por tanto e não quero que sinta que precisa cuidar de mim além de tudo mais. Dito isso, não acho que consigo ficar aqui por muito mais tempo. Viver com meus pais está se tornando insuportável, e depois do que aconteceu, sinto que minha relação com eles está completamente quebrada. Não acho que possa ser reparada. No momento estou tentando descobrir minhas opções. Quero conseguir um trabalho de meio período depois da escola e começar a economizar para poder sair assim que completar 18 anos. Sei que se contar a Amélia sobre o que aconteceu e meu plano, ela vai me oferecer para morar com ela, mas sinto como se isso fosse uma espécie de chantagem, como se ela não tivesse escolha, e não acho que ela merece isso. Talvez eu esteja pensando demais nisso, mas ela é completamente o oposto dos meus pais.
Se ela vê alguém em apuros, corre para ajudar, mesmo que isso complique a vida dela, enquanto meus pais correm para expulsar essa pessoa da família e fingir que nunca existiu. Vou atualizar novamente assim que tiver falado com Amélia e decidido meus próximos passos. Atualização 2. Olá, é hora de uma atualização, pois as coisas escalaram rapidamente com meus pais. Estou grata pelos comentários na minha publicação anterior, porque embora cuidar de mim possa ser uma carga para minha irmã, ela deveria decidir se seria ou não. Muitos de vocês me incentivaram a contar tudo para ela, e foram dias caóticos, pois tudo começou a acontecer muito rápido, e quando percebi, tudo havia mudado. Mas vamos começar do início. Depois de ler todos os conselhos, finalmente liguei para minha irmã Amélia e contei tudo. Não amenizei nada. Expliquei como meus pais descobriram sobre o PlayStation, como meu pai o destruiu em pedaços e o quanto me doeu perder algo no qual ela havia colocado tanto amor. Amélia não disse muito enquanto ouvia, então pensei que ela poderia estar com raiva, até mesmo de mim, por não ter cuidado melhor do presente dela. Mas quando terminei e dei alguns segundos, ela falou com uma voz suave, quase triste, dizendo que não estava surpresa que nossos pais tivessem feito algo assim, pois já estava mais que acostumada com isso. No entanto, ela odiava que eu também tivesse que passar por isso. Ela começou a se desculpar comigo, mesmo que nada disso fosse culpa dela, e pude perceber que estava se segurando para não chorar na chamada, para que eu me sentisse bem. No final, acabamos conversando por horas. Contei a ela o quanto era sufocante viver com nossos pais, como me sentia controlada e insignificante sob o teto deles. Ela compartilhou mais sobre suas próprias experiências crescendo com eles, que não eram muito diferentes das minhas. Amélia contou que sempre tentaram manipulá-la e fazê-la se sentir culpada para obedecer, e como tudo piorou muito depois que a deserdaram. Disse que não era apenas uma questão religiosa, mas sim sobre ter controle sobre as filhas e garantir que agissem exatamente como eles queriam, o que levava ao abuso. No final da chamada, Amélia me perguntou se eu queria sair de casa. Disse que ela e Ryan estavam dispostos a intervir e me ajudar, mas eu não tinha certeza do que fazer. Estava com medo de como meus pais reagiriam e sabia que legalmente, como menor de idade, não poderia simplesmente fazer as malas e ir embora sem o consentimento deles. Amélia me pediu para aguentar firme e deixar que ela cuidasse de tudo. Na noite seguinte, Amélia e Ryan apareceram na nossa casa. Nem sabia que eles viriam até ouvir a campainha e os vi parados na varanda pela janela. Pareciam um time de heróis de videogame prontos para enfrentar o maior vilão de todos, que nesse caso eram meus pais, e eles eram piores que os vilões. Minha mãe abriu a porta e ficou paralisada assim que os viu. Parecia ter visto um fantasma ou seu pior inimigo. No começo fiquei no meu quarto porque minha irmã pediu, e sabia que não seria bonito, mas conseguia ouvir os gritos começando porque ninguém estava tentando manter a conversa privada, nem mesmo para os vizinhos. Meu pai também estava lá e não economizava nas palavras. Não consegui ouvir tudo, mas pelo que captei, Amélia não segurou nada. Ela falou sobre o presente que me deu e como eles não podiam respeitar minha individualidade. Minha mãe gritou, dizendo que só queria proteger sua única filha, porque não queria que eu terminasse como ela, uma garota fácil que abre as pernas e engravida de qualquer idiota. Meu pai ficou em silêncio na maior parte do tempo, deixando minha mãe falar, mas quando disse algo foi tão cruel quanto ela. Em algum momento, Amélia perguntou se eles permitiriam que eu fosse morar com ela. Foi aí que meu pai explodiu. Disse que eu não iria a lugar algum e avisou que se ela tentasse algo, enfrentaria consequências legais. Porque eu era filha deles e estava sob os cuidados deles, Raya interveio, explicando calmamente ao meu pai que eles não estavam tentando infringir a lei, apenas queriam garantir que eu estivesse segura e feliz. Meu pai zombou disso e começou a insultá-lo, dizendo que ele era um inútil e que, com certeza, gostava de estar com uma mulher de moralidade tão solta como Amélia, porque podia ter todo o sexo que quisesse sem se casar e sem respeitar a igreja. Finalmente desci as escadas naquele ponto, tremendo e à beira das lágrimas, mas queria ajudar na causa de sair daquela casa. Minha mãe virou-se para mim chorando e começou a implorar para que eu ficasse. Continuava dizendo que eu era jovem demais para tomar esse tipo de decisão e que me arrependeria se fosse embora. Tentou me fazer sentir culpada, dizendo coisas como: nós te demos uma boa educação, disciplina, e íamos comprar muitos videogames para você, e é assim que nos retribui? Só vai acabar arruinando sua vida, como Amélia fez. Vai se deitar com homens por diversão, que vão te usar e te abandonar quando se cansarem de você. Meu pai me olhava com fúria, como se esperasse que eu entendesse que aquele não era o meu lugar e voltasse para o meu quarto, sendo a menina obediente que faz tudo o que lhe mandam. Senti que estava sufocando, queria gritar, dizer a eles o quanto me machucaram, mas as palavras não saíam da minha boca.
Amélia interveio novamente, dizendo que a decisão era minha de sair dali, e que se eu decidisse ir com eles, então ficariam até garantir que eu saísse segura e salva. Minha mãe chorou ainda mais alto, e meu pai finalmente disse: se você for com ela, não será mais bem-vinda aqui. Uma vez que cruzar essa porta, não importa se estiver muito doente e precisar de seus pais, você estará morta para nós. Não criamos uma filha para ser tão desobediente e se deixar influenciar por um par de perdedores. Eu disse a eles que iria embora. E embora minha voz tremesse, cada palavra foi dita com seriedade. Cada vez que ouvia meus pais falarem sobre Amélia e Ryan, sentia mais medo de continuar ali. Peguei tudo o que consegui, roupas, materiais escolares e alguns objetos sentimentais, e coloquei em uma bolsa enquanto Amélia e Ryan esperavam. Não consegui levar tudo, mas também não queria ficar muito tempo ali. Tinha medo de que algo acontecesse entre meus pais e Amélia, e eu não pudesse ir embora com eles, então me apressei. Minha mãe me seguiu até o andar de cima, chorando e implorando para que eu reconsiderasse, mas eu não podia. Meu pai apenas disse: bem, você cavou sua própria cova. Não volte nunca mais. Assim consegui escapar daquela casa, que se parecia mais com uma prisão do que com um lar. Lá, eu tinha que fazer tudo o que meus carcereiros diziam, fosse bom ou ruim, caso contrário haveria consequências. E embora tudo tenha começado com um PlayStation, também houve muitas situações em que eles foram completamente irracionais comigo. Não estamos falando de eu não querer comer vegetais ou fazer minha lição de casa, mas de coisas que não são normais. E isso ficou ainda mais claro para mim conversando com minha irmã. Talvez eu possa contar sobre isso em outra atualização, para não me estender demais nesta. Uma das coisas que tornaram essa transição mais fácil foi o fato de que Amélia e Ryan moram perto da minha escola, mais perto do que meus pais, na verdade. Então, não precisei me preocupar em mudar de escola ou ter problemas para chegar às aulas. Amélia me garantiu que me ajudará a manter minhas notas e a terminar o resto do ano letivo. Ryan tem sido incrível durante todo esse processo. Ele tem sido tão gentil e compreensivo. O que não percebi até recentemente é que os pais de Ryan também são incrivelmente solidários. Quando Amélia contou a eles o que estava acontecendo, imediatamente se ofereceram para ajudar no que fosse necessário. É o mesmo tipo de apoio que Amélia e Ryan receberam quando meus pais a deserdaram. O mais curioso é que os pais de Ryan também são religiosos, do tipo que vai à igreja todos os domingos. Mas ao contrário dos meus pais, eles têm um coração onde os meus pais têm, bem, não sei o que. Com isso, quero dizer que nem todas as pessoas religiosas são ruins. Apenas algumas, como meus pais, usam a religião como desculpa para fazer coisas ruins. Já se passaram aproximadamente 2 semanas, e estou começando a me adaptar à minha nova vida. Sou grata a Amélia e Ryan, que têm feito tudo ao seu alcance para me fazer sentir em casa. Amélia preparou um quarto para mim com uma cama, uma escrivaninha e até alguns materiais de arte para que eu pudesse tentar pintar com ela. Nosso próximo projeto será personalizar um novo PlayStation juntas. Ryan cozinha a maioria das noites e tem me ajudado a planejar meu futuro, como conseguir um trabalho de meio período e economizar para a universidade. Esse plano ainda está em andamento. Eles já fizeram tanto por mim que não quero pedir que paguem pela minha educação. Além disso, quando fizer 18 anos, quero me mudar, porque não quero ser um peso para eles. O que eu não esperava era o quanto Ryan tem defendido minha causa. Ele é naturalmente quieto, mas é ferozmente protetor com Amélia, e agora também comigo. Ele me disse que para ele eu sou família e que fará o que for necessário para garantir que eu me sinta segura e apoiada. Ele até se sentou com Amélia e comigo para criar um plano caso meus pais tentem fazer algo, como envolver a lei. Tê-lo ao meu lado tem sido um grande alívio. Quanto aos meus pais, minha mãe enviou algumas mensagens de texto, principalmente dizendo que estou cometendo um erro e que logo descobrirei como é viver com minha irmã. Bem, mãe, se estiver lendo isto, eu descobri, e é muito melhor do que viver com vocês. Meu pai não escreveu nada e não espero que o faça. Ele sempre foi muito mais teimoso que minha mãe, e agradeço por isso. Agora só resta esperar que eles não façam nada estranho, porque gostaria que esta fosse minha última atualização. Quero ter uma vida normal. Desejo que minhas próximas postagens no Reddit sejam sobre inscrições para universidades ou algum videogame, e nada relacionado aos meus pais. Atualização 3. Olá. Sim, estou escrevendo isso, em parte porque me pediram para contar mais sobre meus pais, como prometi na atualização anterior, e em parte porque eles tentaram recorrer à via legal para me fazer voltar para casa. Uma das lembranças que tenho, que exemplifica muito bem como eles eram, é que não permitiam que eu levasse amigos para casa, mesmo aqueles que frequentavam a mesma igreja que eles. E não estou falando apenas de amigos homens, isso estava completamente fora de questão, mas também de amigas. Segundo meu pai, isso poderia me dar ideias estranhas. Nunca tive atração por mulheres, então não entendo por que pensavam isso,
mas meus pais sempre foram obcecados e controladores desse jeito. Em outra ocasião, reprovei em uma prova, e eles me castigaram enviando-me para o quarto para estudar mais. Até aí, nada fora do comum. Outros colegas meus também eram castigados assim. A diferença é que fiquei de castigo o fim de semana inteiro, presa no quarto, sem poder sair a não ser para ir ao banheiro, algo que eles controlavam, e sem comida. Eu só podia beber a água. Isso aconteceu apenas uma vez, mas foi mais um exemplo do controle e da disciplina excessiva que eles impunham. Agora, falando sobre meus pais, ou melhor, minha mãe, ela tentou lutar legalmente para me fazer voltar para casa. Felizmente, Amélia e Ryan, junto com os pais de Ryan e o advogado deles, lutaram para que eu pudesse ficar aqui, e conseguiram. Não vou cansá-los com todos os detalhes da batalha legal, mas esperei até que tudo terminasse e não houvesse risco de eu voltar para aquela casa para contar isso. Digo que foi minha mãe porque, pelo menos nas audiências, ela sempre esteve sozinha. Meu pai, claramente, manteve a palavra que disse antes, já que não há chance de ele me aceitar de volta em casa. Por isso, ele não se envolveu em nada. Não sei como isso foi administrado entre eles, mas minha mãe sempre teve um pouco mais de autoridade do que meu pai, então ele deve ter simplesmente aceitado. Ainda assim, ele nunca apareceu nas audiências como se dissesse, não me importo com isso. Agora, não corro mais o risco de voltar para lá, e isso era o que mais me atormentava. Até cheguei a pensar em fugir se algo assim acontecesse, vivendo na clandestinidade, embora nada desse plano fizesse sentido. Felizmente não será necessário, e posso continuar vivendo com minha irmã e Ryan. Entre outras coisas interessantes, já consegui um trabalho de meio período, no qual trabalho depois da escola e planejo trabalhar mais horas durante o verão para economizar o máximo de dinheiro possível. Minha irmã disse que quer me ajudar com os custos da universidade, mas insisti que quero alcançar isso por conta própria. Ainda assim, é incrível sentir-se apoiada em algo pela primeira vez. Também terminamos de pintar o novo PlayStation, embora eu agora tenha pouco tempo para jogar. No entanto, de vez em quando, Ryan e eu jogamos juntos e nos divertimos muito, comendo pizza aos sábados à noite. Agora posso realmente chamar esta de minha última atualização, porque já não tenho medo de que meus pais voltem para me buscar como se fossem o homem do saco. Além disso, falta pouco mais de um ano para eu ir para a universidade. Para todos que leram, votaram e comentaram, só tenho palavras de agradecimento. Espero que este Natal, que está chegando na próxima semana, traga para vocês um bom presente. O meu, no ano passado, eu pensei que fosse apenas um PlayStation, mas acabou sendo uma família de verdade. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Marido perdeu o emprego e viveu da minha herança, enquanto sua filha se mudou para nossa casa. Peguei-os zombando de mim e planejando fingir uma gravidez. Olá! Quando conheci Alex, ele parecia ter grandes sonhos. Ele tinha uma aura de ambição, uma sensação de que estava destinado a algo maior do que a média das pessoas. Lembro-me de pensar que ele era o tipo de pessoa que não tinha medo de correr riscos, de perseguir algo maior do que um emprego convencional das 9 horas às 17 horas. Mas apesar dessa determinação, Alex enfrentava uma luta constante. Ele nunca parecia conseguir manter um emprego por muito tempo. Desde o início ficou claro que isso era um padrão para ele. Ele conseguia um emprego, mas logo estaria procurando pela próxima oportunidade, insatisfeito ou frustrado com sua posição atual. Alex costumava justificar esse comportamento dizendo que sempre quis ser seu próprio chefe, fazer as coisas do seu jeito, sem ter que responder a ninguém. Ele não gostava da ideia de trabalhar sob as regras de outra pessoa ou de ser apenas mais um funcionário em uma grande empresa. Ele ansiava por liberdade, do tipo que só vem quando você está no comando. No entanto, esse desejo de independência parecia ter um preço. Por causa disso, trabalhar para outras pessoas sempre foi um desafio para ele. Ele frequentemente entrava em conflito com seus chefes ou perdia o interesse nos empregos que assumia. Parecia que onde quer que trabalhasse, ele encontrava razões para sair. Às vezes era porque sentia que o trabalho não lhe oferecia crescimento suficiente, outras vezes, por conflitos com superiores. Essa insatisfação constante fazia com que Alex trocasse de emprego frequentemente, às vezes a cada poucos meses. Era como se ele estivesse em uma busca interminável pela situação perfeita, algo que se alinhasse com suas aspirações. Na época, eu não via esse comportamento dele como um alerta. Eu também era jovem e achava que cada um tinha seu próprio caminho para descobrir onde se encaixava na vida. Acreditei que Alex, com toda sua ambição, acabaria descobrindo e se estabilizando. Quando Alex e eu nos mudamos juntos, tudo parecia estar indo bem no começo. Ele parecia responsável com o dinheiro, continuava pagando suas próprias contas e sempre que saíamos, insistia em pagar pelos nossos encontros. Eu valorizava isso nele.
Nunca tive do que reclamar, porque naquela época parecia que tínhamos uma parceria igualitária. Nosso relacionamento parecia sólido, e estávamos construindo uma vida juntos que me deixava feliz. Os verdadeiros problemas só começaram a surgir depois que tivemos um filho, um menino. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Um dia me deparei com algo que mudaria tudo. Foi completamente por acaso, mas acabei vendo o extrato bancário anual dele. Não estava bisbilhotando, não estava procurando por nada específico, mas lá estava bem na minha frente. Pagamentos regulares saindo da conta dele para alguém, sempre na mesma data. Confusa, confrontei Alex sobre isso. Primeiro, ele tentou inverter a situação e me acusou de espionar ele. Quando insisti firmemente para que ele fosse honesto, ele desmoronou e confessou que anos atrás, ele e sua namorada do ensino médio haviam engravidado. Mas ele não queria ser pai tão jovem, então tudo que ele fez foi enviar dinheiro de pensão alimentícia para ex todos os meses. Ele nunca havia formado qualquer relacionamento com sua filha, Jasmine. Fiquei completamente surpresa com essa notícia. Ele continuou a me dizer como tinha medo de me contar a verdade porque não queria me perder por causa disso. Ele implorou para que eu não o deixasse e reiterou o quanto ele ama a vida que tem comigo e com nosso filho. Naquele momento, tudo que consegui sentir foi raiva e traição. Como ele podia dizer que me amava e queria construir um futuro comigo, mas esconder algo tão importante por medo? As tentativas dele de justificar a mentira só pioraram as coisas, porque não era apenas sobre o segredo em si, era sobre confiança. Ele destruiu a base do nosso relacionamento ao esconder essa grande parte de sua vida de mim por tanto tempo. Ele estava enviando dinheiro todos os meses para sustentar essa criança, e eu estava completamente no escuro sobre isso. Por um lado, fiquei aliviada que, pelo menos, ele estava assumindo a responsabilidade financeira por sua filha, porque isso é importante. Mas, por outro lado, estava furiosa e com razão. Não se tratava da pensão alimentícia, tratava-se do fato de que ele havia escondido um segredo tão grande e transformador de vida de mim. Isso não era apenas uma pequena omissão, era uma criança, outro ser humano que existia por causa dele. Como ele podia pensar que era aceitável esconder algo assim de mim? Apesar de estar furiosa e magoada pela traição de Alex, acabei tomando a difícil decisão de ficar com ele depois de pensar muito. Não foi uma escolha fácil, e eu lutei contra uma tempestade de emoções. Mas, no final das contas, me convenci que ficar juntos era a melhor coisa para o nosso filho. Eu não queria interromper a vida dele ou tirar a estrutura familiar que eu achava tão importante para o seu bem-estar. Argumentei que, apesar da mentira de Alex, ele ainda era um bom pai para o nosso filho, e isso tinha que valer alguma coisa. Embora eu estivesse magoada, uma parte de mim também sentia compaixão por Jasmine, a filha de Alex do ensino médio. Não pude evitar pensar nela crescendo sem o pai presente em sua vida. Parecia errado que ela fosse privada dessa relação, especialmente porque Alex claramente fazia esforços financeiros para apoiá-la. Então, apesar da dor que o segredo de Alex me causou, comecei a encorajá-lo a tentar conhecer a filha. Disse a ele que se a mãe biológica de Jasmine estivesse aberta à ideia, ele deveria vê-la pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Achei que era o mínimo que ele poderia fazer por ela. E honestamente sentia uma certa culpa da minha parte, quase como se, ao ficar com Alex, eu estivesse de alguma forma contribuindo para que Jasmine não tivesse um relacionamento adequado com o pai. No entanto, tomei a decisão consciente de me manter distante dessa situação. Não queria me envolver na dinâmica entre Alex, Jasmine e a mãe dela. Não era o meu lugar, e francamente eu não tinha capacidade emocional para lidar com isso. Eu já estava sobrecarregada cuidando do nosso próprio filho e imaginei que qualquer relacionamento que Alex escolhesse ter com Jasmine seria algo entre eles. Eu imaginava talvez algumas visitas aqui e ali, mas nada além disso. Certamente nunca pensei que um dia teríamos que morar com ela sob o mesmo teto. Mas acho que a vida tem uma maneira de se desenrolar de formas que não podemos prever. Olhando para trás, posso ver como fui ingênua ao pensar assim. Depois que Alex e eu nos casamos, nossas vidas tomaram uma guinada brusca e inesperada. A mãe biológica de Jasmine faleceu tragicamente em um acidente. Foi um choque, mas o que me pegou de surpresa ainda mais foi como Alex lidou com as consequências. Sem nem sequer discutir comigo, sem sequer uma conversa, ele decidiu trazer Jasmine para morar conosco. Ele simplesmente apareceu em casa com ela e me informou de forma direta que Jasmine não tinha outro lugar para ir e ficaria conosco indefinidamente. Eu me senti completamente pega de surpresa e desrespeitada por essa decisão monumental dele. Naturalmente, isso levou a uma enorme discussão entre nós. Eu estava furiosa, não apenas porque ele não tinha me consultado, mas porque eu não estava preparada para assumir a responsabilidade de criar o filho de outra pessoa.
Cuidar do seu próprio filho é uma coisa, mas assumir outro, especialmente sob circunstâncias emocionalmente tão carregadas, é algo completamente diferente. Eu não tinha nenhuma conexão emocional com Jasmine. Ela era praticamente uma estranha para mim, e agora eu tinha que recebê-la em nossa casa e em nossas vidas, como se não fosse grande coisa. Toda a situação me aterrorizava. Alex, por outro lado, estava surpreendentemente tentando me convencer de que isso era, de alguma forma, algo bom, que era destino ou algum plano divino. Ele chegou a dizer que, como sempre havíamos falado em querer outro filho, isso era o presente de Deus nos enviando um. Parecia que ele estava usando a tragédia de Jasmine para justificar sua decisão e aliviar sua própria culpa. Mas para mim, isso não era uma bênção dos céus. Era uma situação inesperada e esmagadora, algo com o qual eu nunca concordei, e parecia que meu mundo estava sendo virado de cabeça para baixo sem o meu consentimento. Nos dias seguintes, Alex e eu continuamos a discutir enquanto Jasmine ficava conosco. A tensão entre nós cresceu tanto que eu não consegui suportar mais. As constantes discussões, a sensação de não ser ouvida e o peso da situação me levaram ao meu limite. Eu precisava de espaço para pensar, para respirar. Então, fiz as malas para mim e para meu filho e saí de casa. Fui ficar com uma amiga por um tempo, apenas para fugir do caos e descobrir o que realmente queria. Foi uma decisão difícil, mas senti que não tinha outra escolha. Mesmo enquanto estava longe, não consegui escapar da atração da minha própria família. Enquanto Alex me implorava repetidamente para voltar, meu filho também continuava pedindo pelo pai, e isso partia meu coração. Não importa o quanto eu estivesse zangada com Alex, não podia negar o vínculo que eles compartilhavam, e eu não queria punir meu filho afastando do pai. Depois de alguns dias, cedi a essa atração e voltei para casa. Quando voltei, Alex aceitou seus erros e me disse o quanto se arrependia de não ter falado comigo antes de trazer Jasmine para casa. Ele continuou tentando me convencer de que as coisas não mudariam tanto assim se Jasmine continuasse a morar conosco e que ela seria completamente sua responsabilidade. Então eu não precisaria me preocupar com ela de forma alguma. No final, apesar de todas as minhas reservas e das intensas discussões que Alex e eu tivemos, Jasmine acabou ficando conosco permanentemente. Eu sabia que a situação dela era trágica e não podia negar que ela precisava de um lar, mas isso não tornava mais fácil aceitá-la, e certamente não tornava mais fácil morar com ela. Desde o momento em que ela se mudou, as coisas foram desafiadoras, muito mais do que eu havia previsto. Jasmine era difícil de lidar de formas para as quais eu não estava preparada. Ela estava cheia de raiva, confusão e ressentimento, e eu me tornei um alvo principal para essas emoções. Parecia que ela me culpava por tudo que havia dado errado em sua vida e era sempre muito rude comigo. Uma das coisas mais difíceis de lidar era como ela constantemente me culpava por seus pais não estarem juntos. Não parecia importar para ela que eu nem conhecia Alex quando ela nasceu, ou que sua mãe e Alex haviam namorado muito tempo atrás, no ensino médio e terminado. Na mente dela, eu era de alguma forma responsável pelo fato de ela ter crescido sem o pai, e nenhuma quantidade de lógica ou explicações podia convencê-la do contrário. Para piorar as coisas, ela nutria um ressentimento profundo pelo fato de que meu filho tinha uma mãe, eu, enquanto ela havia perdido a dela. Eu entendia sua dor, eu realmente entendia, mas ainda assim doía estar do outro lado de sua amargura todos os dias. Entre meu trabalho em tempo integral e cuidar do meu próprio filho, fazia todo o possível para estar lá para Jasmine, tanto quanto podia, sem ultrapassar limites. Queria ajudá-la a se ajustar, fazê-la sentir que fazia parte da nossa família, apesar das circunstâncias difíceis. Mas por mais que eu tentasse, Jasmine não era receptiva. Ela deixava claro que não queria que eu fizesse parte da vida dela. Quanto mais eu tentava, mais ela me afastava. Enquanto isso, a reação de Alex a tudo isso só agravou a tensão. Ele chegava em casa do trabalho e agia como se tudo estivesse bem, como se a tensão entre Jasmine e eu fosse algo que pudesse ser simplesmente varrido para debaixo do tapete e esquecido. Ele não estava presente o suficiente para ver a extensão completa dos desafios que eu enfrentava com sua filha. E quando estava em casa, parecia querer evitar qualquer tipo de conflito a todo custo. Era incrivelmente frustrante, porque parecia que eu estava carregando o peso emocional da situação completamente sozinha. Por isso, ao longo dos anos, aprendi minha lição e geralmente mantenho a boca fechada em relação a Jasmine. Não é que eu tenha parado de me importar, mas percebi que interferir na vida dela só leva a mais conflitos. Tive que aceitar que ela talvez nunca me veja como uma figura materna ou até mesmo como alguém que realmente se importa com ela. Agora, eu basicamente fico fora do caminho dela, a menos que ela peça explicitamente minha ajuda. Ainda sinto o peso do ressentimento dela, mas aprendi a conviver com isso. 2 anos atrás, perdi minha avó devido à idade avançada. Ela sempre foi mais do que apenas uma avó para mim.
Depois de perder meus pais ainda jovem, meus avós assumiram o papel de me criar. Eles se tornaram as figuras centrais da minha vida, e meu vínculo com eles era incrivelmente forte. Como resultado, a morte da minha avó me abalou profundamente. No testamento dela, descobriu-se que ela havia deixado toda a sua herança para mim. Não vou mentir, a quantia era significativa, um evento que mudou minha vida. Nunca imaginei que essa quantia de dinheiro cairia no meu colo um dia. Com essa herança, sabia que o futuro do meu filho e o meu estavam protegidos para sempre. Eu não precisava mais me preocupar com como íamos nos sustentar ou se eu poderia pagar a faculdade dele. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tudo ficaria bem, pelo menos financeiramente falando. No entanto, no momento em que Alex soube da herança, notei uma mudança em sua atitude. Ele fez questão de investigar e fazer muitas perguntas: quanto eu havia recebido, onde planejava guardar o dinheiro e o que pretendia fazer com ele. No início, não pensei muito nisso. Dei respostas vagas, dizendo que usaria o dinheiro como um fundo de aposentadoria para mim e como fundo universitário para meu filho. Não entrei em muitos detalhes porque não achava que precisava. Na minha mente, esse dinheiro era apenas para o futuro do meu filho. Mas Alex claramente tinha outros pensamentos. Alguns dias depois, ele me disse que havia pensado no assunto e achava injusto que eu tivesse os meios financeiros para enviar nosso filho para a faculdade, mas Jasmine não teria a mesma oportunidade. Ele transformou isso em um grande problema, tentando enquadrar a situação como se eu, de alguma forma, tivesse a obrigação moral de pagar pela educação universitária de Jasmine só porque agora eu tinha dinheiro para isso. Fiquei atordoada. Jasmine nunca me tratou como uma figura materna, e Alex nunca realmente me posicionou como uma comã na vida dela. Sempre fui mais uma espécie de cuidadora glorificada aos olhos deles, alguém para fornecer estabilidade na casa, mas nunca vista como alguém com autoridade ou influência real sobre a criação de Jasmine. Então recusei imediatamente. Disse a Alex que não iria pagar pela faculdade de Jasmine. Como ele podia esperar que eu assumisse essa responsabilidade quando nem ele nem Jasmine jamais me reconheceram como uma mãe para ela de forma significativa? Por que eu deveria financiar o futuro dela quando, todo esse tempo, eles me mantiveram à distância? Alex e Jasmine tentaram me fazer sentir culpada, jogando acusações de que eu estava sendo cruel por não compartilhar meu dinheiro com eles. Mas mantive minha posição. Não era minha responsabilidade, e eu não ia deixar que me manipulassem para pensar o contrário. Não muito tempo depois dessa discussão, nossas vidas deram outra guinada. No ano passado, Alex perdeu o emprego. Aparentemente, ele se envolveu em uma briga física no trabalho, deu um soco em um colega, e foi o fim. Em vez de fazer o que era responsável e procurar imediatamente um novo emprego, Alex ficou sentado em casa desde então, alegando que estava tentando se encontrar, e que precisava de uma pausa. Já se passaram meses, e ele nem começou a se candidatar a novos empregos. Enquanto isso, ele sabe que eu tenho mais do que o suficiente para cobrir todas as despesas da casa, então não sente urgência em contribuir. Ele está completamente desligado, dependendo de mim para lidar com tudo enquanto ele fica parado, sabendo que não precisa se preocupar com um centavo sequer. É revoltante. Fui deixada para carregar todo o peso financeiro, enquanto Alex usa minha herança como rede de segurança, sabendo que cuidarei de tudo. Mas essa não era a vida que eu imaginava, carregando todo o peso enquanto ele arrasta os pés e se recusa a agir. O ressentimento que sinto por ele só cresceu, especialmente porque ele continua agindo como se tudo estivesse bem, enquanto eu trabalho em tempo integral, administro a casa, crio nosso filho e ainda o sustento. Alguns meses atrás, descobrimos que Jasmine estava grávida do namorado. Olhando para trás, talvez eu devesse ter visto isso vindo. Jasmine estava passando mais tempo com o namorado do que estudando. Apesar de estar em uma faculdade comunitária, era óbvio que ela não estava levando os estudos a sério, mas eu não esperava isso. Quando a notícia veio à tona, Jasmine ainda morava conosco, e eu sabia que se ela decidisse ter o bebê, o peso de cuidar da criança de alguma forma, acabaria recaindo sobre mim. Eu já tinha visto como ela podia ser irresponsável. Sua falta de foco na escola, sua impulsividade, sua dependência dos outros para consertar seus erros. Eu já podia imaginar o futuro, Jasmine e o namorado fazendo o que quisessem, enquanto deixavam o bebê para eu cuidar. Eu já estive lá para ela de várias maneiras ao longo dos anos, mas não estava pronta para assumir a responsabilidade de criar o filho dela, além de tudo que já estava gerenciando. Então deixei minha posição bem clara. Sentei-me com Alex e disse firmemente que se Jasmine decidisse seguir com a gravidez, ela precisaria se mudar. Eu não estava dizendo que não iria apoiá-la de forma alguma. Eu ajudaria financeiramente se necessário, daria conselhos e estaria presente de todas as formas que pudesse. Mas tracei um limite rígido quanto a viver sob o mesmo teto. Eu não queria lidar com um bebê em casa. Não podia assumir mais responsabilidades, especialmente
quando Alex já estava há meses sem contribuir financeiramente. A ideia de adicionar um bebê à mistura parecia ser o meu limite. Para meu alívio, Alex realmente concordou comigo. Ele prometeu que conversaria com Jasmine e explicaria a situação para ela. Eu não sabia como essa conversa iria acontecer, mas fiquei grata por, pelo menos uma vez, ele parecer entender o meu ponto de vista. Cerca de uma semana após nossa conversa sobre Jasmine precisar se mudar, Alex me informou que ela havia concordado, mas somente sob a condição de que ajudássemos com a transição. No início, pensei que ele queria dizer ajudar a encontrar um lugar ou talvez oferecer algum apoio financeiro inicial. Mas o que ele disse em seguida me deixou completamente desconcertada. Ele me contou que Jasmine queria especificamente que eu lhe desse uma parte da herança que recebi da minha avó para ajudá-la a se estabelecer na vida. Fiquei atonita. Não conseguia acreditar que depois de tudo, Jasmine achava apropriado pedir meu dinheiro. E ficou ainda pior quando Alex explicou que o namorado de Jasmine havia abandonado completamente a situação e não queria nada com o bebê. Isso era algo que eu não sabia, mas também não fiquei surpresa, já que o rapaz parecia ser um irresponsável. Jasmine estava prestes a se tornar mãe solteira, e o peso dessa realidade me atingiu com força. Apesar de toda a raiva, frustração e ressentimento que acumulei ao longo dos anos, não pude deixar de sentir pena dela. Sabia o quão difícil era criar um filho, mesmo com apoio, e agora ela enfrentaria tudo sozinha, sem um parceiro confiável ao seu lado. Eu sabia que ela nem sequer conseguiria um emprego decente devido às suas notas ruins. Meu coração se partiu por ela, e mesmo que ela tivesse sido um espinho no meu lado por tanto tempo, ela ainda era família. Então eu disse sim. É claro que iríamos ajudá-la. Eu não podia virar as costas para ela em um momento de necessidade. Não importava o quão difícil as coisas tivessem sido entre nós. No final do dia, não sou uma pessoa de coração frio. Ela era filha de Alex, o que a tornava parte da minha família também, gostasse disso ou não. Sabia que ser mãe solteira seria uma batalha árdua para ela, e apesar da minha hesitação inicial, não podia simplesmente ficar parada e não fazer nada. Dito isso, concordar em ajudá-la financeiramente não significava que eu daria total liberdade para ela sobre a herança. Deixei claro para Alex que ajudaria, mas que não entregaria uma grande quantia de dinheiro só porque Jasmine exigiu. Precisávamos estabelecer limites e expectativas sobre como isso funcionaria. Eu não permitiria que ela tirasse vantagem da situação, e não sacrificaria o futuro do meu filho apenas para agradá-la. Alex concordou comigo e parecia aliviado por eu ter dito que ajudaria financeiramente sua filha. Contudo, o universo trabalha de maneiras misteriosas, porque no dia seguinte à nossa conversa sobre ajudar Jasmine financeiramente, descobri algo que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre minha família. Alex finalmente havia começado a se candidatar a empregos, depois de meses em que eu o pressionava para agir. Seu MacBook estava aberto, pois ele havia feito uma pausa para tomar banho, e pensei em aproveitar a oportunidade para revisar seu currículo mais recente e ver se poderia ajudar com alguma melhoria ou sugestão. Mas então, do nada, uma mensagem de Jasmine apareceu na tela. A curiosidade falou mais alto e eu cliquei. O que li naquela mensagem mudou tudo. Aparentemente, Jasmine e Alex estavam tendo uma conversa sobre mim. Jasmine enviou uma mensagem zombando de mim, dizendo o quão ingênua e fácil eu era por ter concordado em dar dinheiro a ela quando eles haviam inventado toda aquela história. Ela até brincou sobre como poderiam ter pensado em mais planos como aquele há muito tempo para me fazer pagar dinheiro fácil para eles. Meu coração despencou ao ler aquelas palavras, mas não parou por aí. Comecei a rolar pelas mensagens deles, e cada uma era pior do que a anterior. Eles estavam falando de mim pelas costas, sabe-se lá há quanto tempo. As coisas que disseram eram horríveis. Eles constantemente zombavam de mim, insultavam meu caráter e admitiam abertamente que estavam vivendo às minhas custas. Alex se gabava de como nem precisava mover um dedo em casa, porque eu estava cuidando de tudo e pagando todas as contas. Era como se eu não fosse nada mais do que uma conta bancária para eles, alguém para ser usada, manipulada e ridicularizada às escondidas. Senti-me totalmente traída. Isso não era apenas sobre dinheiro. Era sobre confiança, respeito e a percepção de que a família pela qual eu vinha me sacrificando, as pessoas por quem eu me desdobrei para ajudar, estavam conspirando contra mim. Minha enteada e meu marido estavam me usando. Eles me viam como uma piada. Eu estava em choque, mas não queria confrontar Alex naquele momento. Não queria ouvir suas desculpas ou ver ele tropeçar em alguma explicação mal elaborada. Estava muito magoada e furiosa para encará-lo. Então, silenciosamente, peguei meu celular, tirei fotos das mensagens como evidência e arrumei algumas coisas. Peguei meu filho e, enquanto Alex ainda estava no banho, saí de casa. Desta vez, não tinha intenção de voltar. Fui diretamente para a casa de uma amiga, pois precisava de espaço para processar tudo. Ela ficou tão chocada quanto eu depois de ver todas as mensagens.
Depois de algumas horas, quando Alex percebeu que eu havia saído, meu telefone começou a tocar sem parar. Ele continuava ligando, provavelmente confuso sobre onde eu estava e por que havia partido. Eventualmente, enviei uma mensagem a ele, dizendo que estava na casa de uma amiga e que precisava de um tempo para mim mesma. Assegurei-lhe que nosso filho estava seguro comigo. Claro, ele continuou insistindo por respostas, perguntando por que eu havia saído tão de repente sem avisar, mas não entrei em detalhes. Não ainda. Neste momento, preciso de tempo para pensar, para decidir o que fazer a seguir. Depois de ver aquelas mensagens, depois de descobrir o quão pouco respeito eles tinham por mim, não sei se consigo voltar à vida que tínhamos antes. Se decido deixar meu ingrato e desempregado marido. Atualização 1. Olá para todos que estão perguntando por que deixei meu marido viver às minhas custas. Quero esclarecer que nunca pensei que ele estivesse me usando. Quero dizer, as pessoas perdem seus empregos, e ele sempre ia e voltava entre empregos. No entanto, desta vez, ele ficou sem trabalhar por muito tempo, e eu honestamente pensei que ele eventualmente encontraria algo. Além disso, depois de receber minha herança, não tive problemas em pagar as contas, mas agora gostaria de não ter feito isso. Atualização 2. Olá. 2 dias depois, após passar um tempo refletindo na casa da minha amiga e conversando com ela, percebi que era a hora de confrontar Alex. Eu não podia deixar ele e Jasmine me manipularem ou tentarem me fazer sentir culpada por mais tempo. Quando entrei em casa, Alex estava lá. Pelo olhar no rosto dele, percebi que ele estava preocupado comigo. Ele provavelmente sentia que algo estava errado, mas não fazia ideia de que eu sabia de tudo. Sentei-me de frente para ele, tentando manter minha voz firme, apesar da raiva borbulhando sob a superfície, e disse diretamente que sabia de tudo. Continuei dizendo que tinha visto as mensagens entre ele e Jasmine. Eu sabia como eles estavam falando de mim pelas minhas costas, zombando de mim, rindo às minhas custas e admitindo abertamente que estavam vivendo às minhas custas. O rosto de Alex empalideceu, e eu pude ver o pânico em seus olhos. No início, ele tentou se defender, dizendo que nem ele nem Jasmine realmente queriam dizer aquelas palavras, que estavam apenas desabafando ou brincando. Ele afirmou que era assim que ele e Jasmine se conectavam e que não perceberam o quão dolorosas as mensagens pareceriam. Ele também se desculpou por mentir sobre o namorado de Jasmine tê-la abandonado e tentou justificar suas ações dizendo que só queria que a filha tivesse algum dinheiro para começar de novo, alegando que sabia que eu não ofereceria nada a ela de outra forma. Mas eu não aceitei nenhuma dessas desculpas. Passei tempo demais me sacrificando apenas para ser tratada como se eu fosse nada mais que um capacho. Disse a ele de forma firme e sem hesitação que estava acabando com ambos. Este casamento tinha chegado ao fim. Disse que iríamos nos divorciar e que não havia nada que ele pudesse dizer para mudar minha decisão. Foi então que Alex passou de tentar se justificar para se tornar agressivo, quase desesperado. Ele começou a elevar a voz, dizendo que não podia arcar com as despesas desta casa sozinho, que ficaria falido sem mim, já que ainda não tinha emprego. Ele reclamou que Jasmine ainda precisava do meu dinheiro para o bebê e que nunca poderia se sustentar. Como se isso devesse me fazer mudar de ideia. Disse a ele com toda a calma que conseguia unir, que as dificuldades financeiras deles não eram mais problema meu. Eu já os estava sustentando por tempo suficiente, e agora era a hora de eles se virarem sozinhos. Ele começou a andar de um lado para o outro, cada vez mais agitado, dizendo que eu estava abandonando eles, que estava deixando ele na rua. Suas palavras se tornaram mais agressivas, e a tensão no ar ficou pesada e perigosa. Foi quando deixei claro para ele, se ele continuasse agressivo, eu chamaria a polícia e o faria ser preso. Eu não toleraria ameaças ou intimidação. Apontei que tinha dinheiro suficiente para lutar contra ele no tribunal e tirar sua custódia do nosso filho, se eu quisesse. Então ele deveria pensar 2 vezes antes de tentar me confrontar novamente. Ele parecia chocado com minha reação, mas pude ver que meu aviso fez efeito. Ele parou de andar, embora a raiva em seus olhos não tenha desaparecido. Sem perder mais tempo, subi e comecei a arrumar rapidamente minhas coisas e as do meu filho em algumas malas. Quando estava pronta para sair, disse a Alex uma última coisa, que um advogado entraria em contato com ele em breve e que a partir daquele momento, tudo seria tratado por vias legais. Não estava interessada em mais brigas ou explicações. Era o fim. Desde então, Jasmine tentou entrar em contato comigo várias vezes, me acusando de abandoná-la durante um momento tão estressante por causa de sua gravidez. Ela insiste que merece receber dinheiro de mim, mesmo que eu tenha decidido deixar o pai dela, alegando que tenho alguma obrigação moral de ajudá-la, já que basicamente a criei depois que a mãe dela faleceu. Não consigo acreditar no quanto ela continua se sentindo no direito de exigir coisas. Então, bloqueei o número dela no meu telefone. Espero que ela não me incomode mais. Atualização 3. Olá.
Já se passaram 7 meses desde minha última atualização, e agora estou oficialmente divorciada do meu ex. Foi uma jornada longa e difícil, mas consegui. Meu ex e eu continuaremos compartilhando a custódia do nosso filho, mas fui designada como a guardiã principal, porque meu filho se sente mais confortável morando comigo. Graças às provas que guardei ao longo do meu casamento, não precisei pagar muito em pensão alimentícia. Agora, estou apenas grata por ter encerrado esse capítulo da minha vida. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.